Boa noite, pessoal. Boa noite, turma do segundo C. Boa noite, turma do segundo D. Então, estamos aqui em mais uma aula. Hoje, correção dos exercícios que foram passados na semana passada e que a grande maioria de vocês não conseguiu responder. Então, eu espero que vocês assistam esse vídeo com calma, prestem bastante atenção, que a gente vai tentar resolver aqui da melhor forma possível, que vocês possam, depois, em outro momento, conseguir responder os outros exercícios que serão passados para vocês, certo? Vamos aqui corrigir, responder aqui bem detalhadamente para que vocês possam realmente entender desse conteúdo. Nós estamos trabalhando o cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico nada mais é do que você calcular as quantidades, fazer relações e calcular as quantidades de você dos reagentes e também dos produtos, certo? A gente viu aí anteriormente que o cálculo estequiométrico é muito relacionado à culinária. Então você sabe as quantidades de cada reagente para determinar os produtos. Então, iniciando aí a primeira questão, pessoal, nós vimos aí que nós estamos trabalhando mol e massa. Tem algumas questões, você só teria que saber qual é a quantidade de mol de cada substância, e outras questões mais complicadas, que é a relação entre mol e massa. Em relação à primeira questão, que já está aqui no quadro, a equação dessa reação, nós temos aqui álcool etílico, oxigênio, formando gás carbônico e água, certo? Então, o que você tinha que fazer na primeira questão? Você tinha que entender, você tem que ler a questão e entender o que a questão está te pedindo, certo? Qual é a quantidade de matéria de álcool etílico? Qual é a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mol de gás carbônico se a reação for completa? Então, de antemão, você tem que saber o seguinte: o mol, pessoal, é dado pela quantidade dos coeficientes. O que são os coeficientes numa equação química? São esses números que vêm aqui na frente. São esses números maiores que dizem qual é a quantidade de átomos que tem em determinada substância. Então, nesse caso aqui, o que a gente vê? Nós temos um mol de álcool etílico, nós temos 3 mol de oxigênio, 2 mol de gás carbônico e 3 mol de água. Então, observe, temos 1 mol de álcool etílico, 3 mol de oxigênio, 2 mol de gás carbônico e 3 mol de água, certo? Então, de acordo com a questão, nós estamos vendo aqui a relação entre álcool etílico, que é o C2H6O, e o gás carbônico. Então, nós vamos observar agora, nós vamos fazer esse comparativo e formar a nossa regrinha de 3, aqui pegando o álcool etílico e o gás carbônico, certo? Então, a gente vai fazer essa relação com o número de mols. Então, aqui a princípio eu tenho 1 mol de álcool etílico. Para cada mol de álcool etílico eu vou ter 2 mol de gás carbônico, CO2. Aí a questão quer saber quando
eu tiver 12 mol de gás carbônico, quanto eu vou ter de álcool etílico? Quando eu tenho 1 mol de álcool etílico, eu vou formar 2 mol de gás carbônico, certo? Então, para cada mol de álcool etílico, eu vou ter 2 mol de gás carbônico. Quando eu tiver 12 mol de gás carbônico, quanto eu vou precisar de álcool etílico? Então, agora é só fazer a regra de 3, ó. Então, vai ficar assim, ó, 2x é igual a 1 vezes 12. 1 vezes 12 é 12. X é igual a 12 dividido por 2. 12 dividido para 2 é igual a 6 mol de C2H6O. Então, a resposta da primeira questão, de forma bem simples e bem didática, nós vimos aí, chegamos ao resultado de 6 mol de álcool etílico. Ok? Então, vocês façam as correções necessárias. Quem não fez, que não errou, faça agora. E vamos passar agora para a segunda questão. Continuando, pessoal, agora vamos aqui para a segunda questão, certo? A segunda questão é um pouco diferente da primeira. A primeira questão a gente viu aí que as relações falavam de mol, né? Mol é a quantidade, né? É uma unidade utilizada na química para determinar a quantidade de determinada matéria. Pode ser molécula, pode ser átomos, certo? Só que agora a segunda questão, vamos ler aqui a segunda questão para a gente ver o que a questão está pedindo, certo? Qual a massa de oxigênio? Qual é a massa de oxigênio necessária para queimar completamente 161 gramas de etanol? Então aqui a relação é etanol, que é o mesmo álcool etílico, com o oxigênio, certo? Só que é o seguinte, agora nós estamos trabalhando em massa. Então, quando se trabalha em massa, primeiramente você tem que conhecer a massa de determinado elemento. Todos os elementos químicos, eles têm uma massa. Infelizmente aqui na questão, essa questão não dá massa. Então, como é que vocês poderiam fazer para responder essas questões que envolvem massa? Fique lá na tabela periódica e saber qual é a massa de determinado elemento. Mas vamos ver aqui, desses elementos, qual é a massa deles, certo? Se está trabalhando em massa, então a relação de massa com o mol. Então, vocês observam que aqui é a mesma equação da questão anterior. Nós temos aqui 1 mol de álcool etílico, que é o etanol, 3 mol de oxigênio, 2 mol de gás carbônico e 3 mol de água. Então, não mudou nada. Só que agora a questão quer saber em massa. Então, para saber a massa de determinada molécula, de determinada substância, você precisa conhecer a massa de determinado elemento. Como é que você vai fazer? Então vamos lá, passo a passo, entender como chegar à massa de determinada molécula. Essa molécula aqui, que é o etanol, nós temos o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, essa molécula de etanol, ela envolve carbono, hidrogênio e oxigênio. A massa de um carbono é 12. A massa do hidrogênio é 1. E a massa do oxigênio é 16. Certo? Então, lá na tabela periódica, como eu já falei, tem todas as massas de todos os elementos. Então, um carbono equivale a 12 gramas.
Um hidrogênio equivale a 1 grama. E um oxigênio equivale a 16 gramas, certo? Só que é o seguinte, quantos carbonos nós temos aqui na fórmula? 2 carbonos. Então, vou multiplicar por 2. Quantos hidrogênios? 6. Multiplicar por 6. Quantos oxigênios? 1. Então, eu vou fazer a multiplicação. Depois, eu vou somar os 3. E aí, a gente vai chegar ao resultado que a gente quer. A massa da molécula, ok? 12 vezes 2, 24. 1 vezes 6, é 6. 16 vezes 1, 16. Então, nós temos aí, somando os 3, nós vamos ter 46 gramas. Então, a massa da molécula do etanol é 46 gramas. O oxigênio, a molécula do oxigênio, que é o O2, nós temos o oxigênio, que já viu aqui, nesse primeiro momento, que ele tem massa 16, só que nós temos 2 oxigênios. Então, você vai multiplicar 16 vezes 2, que é igual a 32 gramas. A molécula do gás carbônico, que é o CO2, a gente já viu que o carbono é 12, carbono 12, oxigênio 16. Nós temos apenas um carbono e 2 oxigênio. Então, observa aqui, 12 vezes 16 vezes 2, 32. Somando aqui vai dar 44 gramas. Então, a molécula do etanol tem 46 gramas. A molécula do oxigênio tem 32 gramas. E a molécula do gás carbônico, 44 gramas. E ainda temos aqui a molécula da água, 2, oxigênio, 16. Só tem um. Total, 18. Então vamos lá, pessoal. A molécula do etanol tem 46 gramas. A molécula do oxigênio, 32 gramas. Do gás carbônico, o CO2, 44 gramas. E a molécula da água, 18 gramas. Como a gente chegou a esses valores, a essas quantidades? Como eu disse no início, você tem que saber a massa de cada elemento e saber também quantas vezes esse elemento está se repetindo. O carbono aqui, ele tem massa 12, mas eu tenho 2 carbonos, então multiplico por 2 dá 24. O hidrogênio tem massa 1, multiplico por 6, 1 vezes 6, 6. O oxigênio tem massa 16, mas ele só tem 1 aqui, ó. Então, somando aqui, deu 46. Aqui eu só tenho a molécula do oxigênio. Tá? A molécula do oxigênio. Como eu já sei que a massa dele é 16, multiplico por 2, dá 32. A molécula do gás carbônico, que é o CO2, o carbono, eu já sei que a massa dele é 12. Então, eu só tenho um carbono aqui, então 12 vezes 1, 12. O oxigênio, eu já sei que a massa dele é 16 vezes 2, esse 2 aqui, ó, dá 32. Então, somando aqui, eu vou ter 44 gramas. A molécula da água vai ter 18 gramas, porque a massa do hidrogênio é 1 vezes 2, dá 2. O oxigênio, 16 vezes 1, 16. Somando,
dá 18 gramas, ok? Então a gente já chegou aqui à quantidade de gramas de cada molécula participante dessa reação, certo? Então eu vou só apagar aqui para não conseguir. Então, pessoal, a relação aqui é etanol e oxigênio. A gente já viu aí, a gente já encontrou a massa de cada molécula, a gente já viu que a massa da molécula do etanol é 46, do oxigênio é 32, do gás carbônico 44 e da água 18. Então a questão fala sobre a relação, está pedindo a relação aqui entre etanol e oxigênio, certo? Então é só você fazer aqui a comparação agora. A gente vai agora fazer a regrinha de 3. 46 gramas com 32 gramas de oxigênio. 46 gramas de etanol e 32 gramas de oxigênio. Então, para essa reação acontecer, eu preciso ter essas quantidades. 46 gramas de etanol e 32 gramas de oxigênio. Então, a questão é o seguinte: qual a massa de oxigênio necessária para queimar completamente 161 gramas de etanol? Então, nós temos aqui o etanol. Então, para me queimar 160 gramas de etanol, quanto eu vou precisar de oxigênio? Para 46 gramas de etanol, eu tenho 32 gramas de oxigênio. Para me queimar essa quantidade, 161 gramas de etanol, quanto eu vou precisar de oxigênio? Então, está formada aqui a nossa regra de 3. Então, agora é só fazer os cálculos. 46x é igual a 5.152. Então, eu vou pegar aqui, ó, 46x é igual a 61 vezes 32. Eu vou chegar a esse valor, 5.152. Então, eu vou pegar esse valor, x é igual a 5.152 dividido por 46. Então, nessa divisão, nós vamos chegar ao valor de 112 gramas de C2H6O, que é o nosso etanol. Então, vejam aí, pessoal, que não é uma questão assim tão difícil assim, complicada, que vocês não possam estar resolvendo. Certo? Então, essa foi a segunda questão. Então, atenção agora para a terceira questão. Dando início agora, pessoal, a terceira questão. Então, nós temos aqui mais uma questão que envolve massa em mol. A gente já observou aí nas questões anteriores que o mol é dado pelos coeficientes, que são esses números maiores que vêm aqui, né, à frente das substâncias. Esses números pequenos, né, que dão as quantidades de determinado elemento. Então, nós vamos passar aqui para a leitura da questão, que diz o seguinte: qual a massa em gramas de NH3, que é a amônia, obtida quando colocamos 18 gramas de hidrogênio para reagir? Gás hidrogênio, no caso, né? Então, muito parecida com a segunda questão, que é saber de massa. Então, a gente tem que encontrar a massa da molécula. Vocês já viram aí na segunda questão, a questão anterior, que a gente tem como encontrar a massa. Precisa apenas saber qual é a massa de determinado elemento. Então, nós temos aqui nitrogênio, que tem massa 14. Observe que
nós temos aqui um índice 2, que determina a quantidade desse elemento, nitrogênio, vezes 2, que vai dar igual a 28 gramas. Então, a molécula do gás nitrogênio tem exatamente 28 gramas. Ok? O hidrogênio, a gente já viu lá na questão anterior que a massa dele é 1 vezes 2 é igual a 2. Então, temos 2 gramas. E a massa da amônia, que é NH3, então N é igual a 14. A gente observa aí, só tem 1, então é 14. E o hidrogênio é igual a 1 vezes 3, que vai dar 3. Então, nesse caso aqui, a gente vai somar, que vai dar 17 gramas. O que a gente vai observar agora? A gente já fez as multiplicações do número da massa de determinado elemento vezes a quantidade que está sendo representada aqui nessa equação química, ok? Só que é o seguinte, vocês observaram aqui que tem esses números, coeficientes, que são a quantidade da molécula, ou seja, aqui tem uma molécula de N2, 3 de H2 e 2 de NH3. Uma molécula de gás nitrogênio, ou 3 de gás hidrogênio e 2 de amônio. Então aqui, se eu tenho só um, então vai ser 28 gramas. Aqui eu tenho 6 gramas. Então, uma molécula de gás hidrogênio, ela tem 2 gramas. 3 moléculas vai ter 6 gramas. Amônia, uma molécula de amônia tem 17 gramas. Como aqui eu tenho 2, então eu vou multiplicar por 2, que vai dar 34 gramas. Então, 2 moléculas de amônia vai ter 34 gramas. Ok? Entendido até aí, pessoal? Então, a questão, ela está relacionando quem? Qual é o comparativo que ela está fazendo aí? Para a gente chegar a um determinado resultado. Ela está querendo saber, ela está aí relacionando hidrogênio e amônia. Qual a massa em gramas de amônia obtida quando colocamos 18 gramas de hidrogênio para reagir? Então a gente vai pegar aqui o hidrogênio e amônia. Então, a princípio, quanto eu tenho de hidrogênio? Hidrogênio eu tenho 6 gramas, que a gente encontrou aí fazendo a multiplicação. E amônia eu tenho 34 gramas. Então, quando eu tenho 18 gramas de hidrogênio, quanto eu vou ter de amônia? Tá, agora é só fazer a regra de 3, ó. Então, 6x é igual a 6 vezes 34 dá 612. X é igual a 612 dividido por 6. Dessa divisão aqui a gente vai chegar ao resultado final, que é 102 gramas de NH3, que no caso é a amônia. Ok? Então essa, pessoal, a terceira questão. Chegamos aqui ao resultado dela, 102 gramas. Para quem já
conseguiu responder, meus parabéns. Para quem não conseguiu, preste bastante atenção, né? Assista mais de uma vez a quantidade de vezes que for necessária para você entender todo esse processo até chegar aqui no resultado final. Para quem conseguiu, meus parabéns. Para quem não conseguiu, preste mais atenção e procure estudar um pouco mais, que você também tem um potencial para conseguir. Então vamos passar agora para a quarta questão. Continuando aqui a resolução dos exercícios, vamos agora para a quarta questão. Quarta questão, observe que aqui nós vamos utilizar a mesma equação química. Nós temos aqui o nitrogênio reagindo com o oxigênio, formando amônia. Então a questão 4, assim como a questão 3, ela quer saber a massa de determinada substância em relação à outra. Só que agora nós vamos ter a relação entre amônia e nitrogênio. A questão anterior, a questão 3, a gente viu aí a relação de hidrogênio com a amônia, certo? Então, a questão 4 diz o seguinte: qual a massa em quilogramas de NH3, a nossa amônia, obtida quando reagem 280 gramas de nitrogênio? Observação que a gente colocou aí na questão, que 1 kg equivale a 1000 gramas, ok? Então vamos lá. A gente já viu na questão anterior que o nitrogênio, a molécula aqui do gás nitrogênio, tem 28 gramas. De onde vem esses 28? O nitrogênio é igual a 14. Então ele tem massa 14. Como nós temos 2 nitrogênios, então a gente multiplica por 2, que vai a 28 gramas. Então a gente vai já passar aqui para o amônio, porque é onde está ocorrendo aí a relação dessas duas substâncias. Então nós vimos aqui, ó, que o a amônia, ela tem massa 34. A amônia tem 34 gramas. A gente já viu, né, também aqui, que o nitrogênio tem massa 14, como só tem um nitrogênio, vamos multiplicar por 1, dá 14. O hidrogênio tem massa 1, multiplicado por 3, é o total de 3. 3 com 14, 17. Então por que aqui não é 17, é 34? Porque eu tenho duas moléculas. Uma molécula equivale a 17 gramas. Duas moléculas, 34 gramas. Por que aqui não alterou? Porque aqui eu tenho só uma molécula. Então a gente vai relacionar aqui o nitrogênio com a amônia. Lembrando, pessoal, que na questão anterior a gente fez a relação entre amônia e hidrogênio. Agora a gente está fazendo a relação de amônia com nitrogênio. Então o nitrogênio tem massa 28 e a amônia massa 34 gramas. O que a questão quer saber? Qual é a massa em quilogramas de... Qual é a massa em quilogramas de NH3 quando reagir 280 gramas de nitrogênio, gás nitrogênio, no caso, né? Então pronto, a gente já aqui conseguiu formar aqui a nossa regra de 3. Então agora é só a gente fazer os cálculos. Então eu vou ter 28 gramas, X é igual a 3 vezes 280. 3 vezes 280 vai dar exatamente 34
vezes 280 vai dar 9.520. Então, x é igual a 9.520 dividido por 34. 34, só não é 3. Se não me enganei aí, fugiu da minha mente ali o 4, mas na verdade é 34, certo? Então, essa divisão aqui, nós vamos chegar ao valor de 340. 340 gramas. 9.520 dividido. Rapaz, eu estou errando demais aqui esse negócio. É 28. 9.520 dividido por 28. Não sei de onde eu tirei esse 34. Né? 9.520 dividido por 28 dá um total de 340 gramas. Só que, pessoal, observe. 340 gramas. Mas a questão está querendo saber quanto é esse valor, quanto é o resultado em quilograma. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir o valor em quilograma? Você vai pegar esse valor de 340 e vai dividir por 1.000. Lembre lá a observação, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, eu vou dividir aqui, que 340 dá para dividir por 1.000? Lógico, diretamente assim não dá. Mas a gente vai aumentar um zero aqui e outro zero aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer agora? Então, agora eu tenho 3.400 dividido para 1.000. Agora sim, agora dá. Só que antes de dividir, eu vou cortar aqui 2 zeros de um lado e 2 zeros do outro lado. Então, vai ficar 34 dividido para 10. 34 dividido para 10 dá 3. 3 vezes 10, 30. Para 34, sobra 4. Então, boto um zero aqui. 40 dividido para 10 vai dar 4. 4 vezes 10, 40. Para 40, nada. Então, o nosso resultado final dessa questão 4 é exatamente 0,34 gramas. Então, esse é o resultado da questão, o resultado final. Para quem chegou aqui, meus parabéns. Agora só faça a divisão por 1.000 e vai chegar ao resultado que a questão está pedindo, ok? Então, pessoal, observa aí que a gente já chegou aí à quarta questão. Então, aguarde aí só um segundo enquanto a gente passa aqui para a quinta questão. Continuando, pessoal, aqui agora a quinta questão do exercício, nós temos o ácido pirofosfórico reagindo e formando 2 íons. Então, pessoal, essa questão é como a questão número 1. Então, agora nós vamos fazer a relação de mol com mol. A questão 3, 2, 3 e 4, nós trabalhamos com a massa das substâncias. A gente encontrar a massa e fazer a relação, né, e também com o número de mols. Na quinta questão, a gente vai fazer a relação aí com mol, certo? Então, a gente já observou, já viu lá na primeira questão, que o número de mols, né, de uma determinada substância numa equação química é dado pelo seu coeficiente, que no caso aqui são esses números que aparecem na frente. Eu coloquei o número 1 aqui porque geralmente sempre que só tem uma molécula, não é necessário colocar o número. Então, subtende-se que ali tem 1, certo? Então, nesse caso aqui, o ácido pirofosfórico está tendo uma relação aqui com o íon hidrogênio.
Então a questão diz o seguinte: quantos mols de átomos de hidrogênio há em 0,50 mol de ácido pirofosfórico? Então a gente vai ver aqui a relação do ácido pirofosfórico com o íon H+. Então, se você observar, nós temos aqui 1 mol de ácido em relação aqui 4 mol do íon H+. Aí ele quer saber quanto eu vou ter do íon quando reagir apenas 0,50 mol de H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico. Então a gente aqui já formulou aqui a nossa regra de 3, com todas as questões, então agora é só partir para os cálculos. Então eu vou ter aqui, 1x é igual a... Então aqui a gente só pode... Então aqui 1 mol vezes x, então x é igual a 4 vezes 0,50. X é igual a 4 vezes 0,50, 2 mol. Então, uma questão bem simples, bem fácil, e o resultado dessa questão é 2 mol. Pessoal, mais uma vez reforçando que quem não fez o exercício, assista o vídeo e copie os resultados no seu caderno, ok? Então, vamos agora para a sexta e última questão desse exercício. Assim, pessoal, chegamos aqui à nossa última questão, na questão 6. E assim como a questão 1 e questão 5 também envolve só o número de mols, ok? Então, a gente já observou que o número de mols, mais uma vez reforçando, é dado pelo coeficiente numa equação química, sendo que o coeficiente são esses números maiores que vêm à frente das substâncias, ok? Então, vamos aqui à leitura da sexta questão. Considera a reação química representada pela equação química não balanceada. Questão deu a equação não balanceada, mas aqui vocês podem observar que eu já balanceei. O que é o balanceamento de equação? É você pegar uma equação que ela não está balanceada e atribuir coeficientes a ela. Então esse vai ser o nosso próximo assunto. Talvez próxima semana eu esteja já iniciando esse assunto. Só que aí eu vou pedir que vocês façam mais 2 questões em relação a isso aqui. Então, como eu já frisei antes, assistam o vídeo, prestem atenção, observem com calma e tentem fazer o exercício. Vocês podem até refazer o próprio exercício em outra folha, em outro caderno, para que vocês adquiram aí o entendimento desse assunto, certo? Então é dessa forma que a gente aprende, é dessa forma, tentando, é cada vez mais tentando resolver os exercícios. Então, quem não fez, que copie depois ao assistir esse vídeo, ok? Então vamos lá. Então, quantos mols de O2 reagem com 4 mols de ferro? Então, o que a gente vai observar aqui? Que eu tenho aqui 2 mols de ferro para 3 mols de oxigênio. Então, a relação aqui é ferro com oxigênio. Então, eu tenho 2 mol de ferro e 3 mol de oxigênio. Essa, pessoal, é a relação que eu tenho nessa equação, para me formar o óxido de ferro. Ok? Então, quantos mol de oxigênio
Então, quantos mol de oxigênio eu vou ter quando 4 mol de ferro reagirem? Então, observe aqui que eu tenho agora a regra de 3, 2x é igual a 4 vezes 3, 12. X é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6 mol de O2. Então, assim como a quinta questão, uma questão bem simples e bem fácil de resolver. É lógico que as dificuldades são grandes, né? A gente tem que se adequar a essa situação. É muito mais difícil, a gente está também aprendendo, né? Como lidar com essa situação, como fazer videoaula. A gente tem que estudar muito, é totalmente diferente, né, de estar ali com a turma à sua frente. Então a gente às vezes peca um pouco, né? Como é uma gravação, a gente pode fazer várias vezes, mas geralmente a gente vai fazendo assim bem, de forma que a gente não fica gravando muitas vezes. Então às vezes pode ocorrer algum errinho, algum engano, mas é assim. Então, pessoal, tá aí as questões, né? Procurem ver o vídeo, né? Prestem bastante atenção, tentem fazer da melhor forma possível, né? Assim, bem detalhado, que vocês vão ter aí no celular de vocês ou no computador e vão conseguir acompanhar, né? De forma bem com calma, bem devagarzinho. Assim, você pode dar pausa, pode voltar. Então você vai ter como aprender, ok? Então essa é a melhor forma que eu acho de passar para vocês a resolução dos exercícios. Porque assim, se eu for só tirar uma foto aqui, eu poderia muito bem pegar aqui o resultado, aqui as questões, e mandar o resultado para vocês. Só que assim, eu prefiro fazer dessa forma, pelo menos na resolução dos exercícios, porque fica mais, eu acredito que seja mais fácil e melhor para vocês, ok? Então, como eu disse anteriormente também, eu vou estar enviando mais 2 questões para vocês. Uma que envolve mol, só mol, e outra que envolve a relação mol e massa. Para vocês, pelo menos, tentar resolver aí, eu acredito que agora vocês vão conseguir. De acordo com a resolução desses exercícios, desse vídeo, se vocês realmente focarem nessa situação, focarem mesmo nos estudos, vocês vão conseguir se sobressair apesar das dificuldades, ok? Então até breve e depois a gente volta com outros vídeos com a resolução dos outros 2 exercícios, ok? Boa noite e até a próxima.